Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Sinduscast. Eu me chamo Eduardo Brown, eu sou economista, sou sócio também da Braucom Engenharia. Caso você não conheça, o Sinduscom é o sindicato da indústria da construção civil, mais especificamente aqui do Rio Grande do Sul, e acaba sendo a principal voz do setor na nossa região. Mas além de representar as empresas, o Sinduscom também busca trabalhar para fornecer para toda a sua comunidade, associados, qualificação, trazer inovações e boas práticas. E para ajudar a levar essa missão ainda mais longe, a gente desenvolveu então o Sinduscast, que é o podcast oficial do Sinduscom Rio Grande do Sul, Vale do Rio Pardo. E aqui a ideia é conectar empresários, engenheiros, arquitetos, comunidade, para a gente trazer alguns insights, trazer novidades do setor, a gente entender tendências e compartilhar um pouquinho aqui com vocês. E para me ajudar nisso, eu tenho aqui comigo a Caroline. Olá pessoal, eu sou a Caroline Rezende, eu sou engenheira civil, também associada ao Sinduscom e sócia da Braucom Engenharia junto com o Eduardo. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante que vem revolucionando a forma como a gente está gerindo as nossas obras, né? Inteligência artificial e a digitalização. Então, temos como convidados hoje o Casey Sartori e o Arthur Neto, que são da Constructing. O Casey, ele é engenheiro de software com sólida experiência em desenvolvimento, liderança técnica e gestão de projetos. E o Arthur é CEO da Constructing e lidera operações com foco em crescimento sustentável e eficiência operacional. Então, sejam muito bem-vindos hoje. Agradeço vocês por estarem aqui e já começo com uma pergunta para vocês compartilharem um pouco com a gente da história de vocês e como chegaram na criação da empresa, como se envolveram na construção civil. Então tá, gente. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade para a gente estar conversando, batendo esse papo aqui. Eu sou o Casey e sou CTO e cofundador da Constructing. Estou aí desde o comecinho. A idealização do porquê a Constructing surgiu, ela veio do nosso sócio CEO, que é o Thales. Então, ele passou um tempo no Vale do Silício buscando algumas coisas que estavam impactando o mercado na construção fora do país e que não tinham chegado aqui ainda. Foi nesse momento que ele resolveu voltar para cá que a gente se conheceu. Eu gosto de resumir essa história assim, ele chegou com a ideia, não sabia como fazer, aí conversou comigo e falou, eu sei como fazer. E aí a gente acabou engrenando, a partir daí, fundando a Constructing em 2019. Eu, ele, mais um designer e 2 desenvolvedores, todos se tornaram sócios naquele momento da Constructing. E a partir daí a gente tirou do papel o que hoje é um software robusto, um software completo. Naquela época era um negócio cheio de bug, pequenininho, e que com certeza nos fez aprender muito também. Um pouco mais à frente, a gente encontrou outra pessoa importante na nossa trajetória, que foi o Neto. Neto? E aí, pessoal, queria agradecer também pela oportunidade de conversar. Como o Casey disse, eu cheguei um pouquinho mais tarde na história da Constructing. Uns 2 anos depois que eles tinham fundado a empresa, eles tiveram um desafio que passava por algumas coisas técnicas, algoritmos de machine learning. E eles me encontraram no caminho através de uma pessoa em comum que trabalhava na época na Constructing. Uhum. E eu entrei para participar desse projeto. E participei e acho que as coisas andaram relativamente bem, que eu fui ficando e fui me metendo e acho que me envolvendo cada vez mais na empresa. E eles acabaram me convidando para me associar e participar mais ativamente até que eu me tornei diretor de operações ou COO, como a gente costuma falar. E desde lá a gente foi ficando e a Constructing foi crescendo e crescendo bastante, Eu não peguei a época dos bugs terríveis, mas peguei alguns bugs também. Mas felizmente eu acho que a gente cresceu bastante e hoje tá com uma jornada bem legal aí para contar para vocês um pouquinho. Que legal. Acho que a gente pode começar talvez trazendo um resumo do que é a Constructing, o que ela faz, o que ela oferece para o cliente. Perfeito. A Constructing ela é uma empresa que hoje ela fornece soluções para captura da realidade. Captura da realidade é uma prateleira nova no mercado brasileiro que a gente fez questão de tanto criar a prateleira quanto se posicionar lá em cima, tá? Então, é uma prateleira comum, um mercado comum fora, no exterior, principalmente no mercado da construção, e que tem aderência lá fora, mas que no Brasil é muito novo. Então, nossa primeira jornada dentro de captura da realidade foi com o software, que hoje, recentemente, a gente passou por uma etapa de rebranding,
né? Então, antigamente o software se chamava Constructim e tudo era Constructim. Um pouco mais à frente, depois de algumas negociações com um dos nossos investidores, que é a TimeNow, não sei se vocês conhecem a TimeNow, né? A gente adquiriu também uma empresa de serviços de engenharia. E aí a Constructim deu mais um passo para a gente tentar continuar levando formas de capturar a realidade de uma forma mais completa. A gente passou por esse rebranding e o software hoje se chama Visi, que vem de Virtual Site, né? E o Advisor, que hoje é o nosso serviço de consultoria de engenharia. Então, a Constructim ela tem essa missão e principalmente o nosso propósito, que é permitir construir de qualquer lugar do mundo. E a gente faz isso hoje através do Visi e do Advisor. Não sei se você quer complementar com alguma coisa também. Eu acho que sim, acho que o Casey falou muito legal sobre essa nossa mudança, e a gente faz questão de usar agora a terminologia captura da realidade, que é pouco usada aqui no Brasil, e a gente está fazendo muita questão de disseminar mais essa terminologia, mostrar como isso é importante. Antes era mais normal vocês ouvirem falar de nós como gerenciamento remoto, muito ligado à palavra remoto, remotização. Mas a gente passou por esse rebranding, está fazendo questão de mostrar que não é só sobre tornar a construção civil remota. Aliás, até isso é meio polêmico, talvez vocês queiram abordar um pouco isso, né? Mas é mais sobre a nossa capacidade de capturar a realidade dentro dos canteiros e entregar essa realidade. Então, é cruzar o mundo offline e o online. Hoje, a gente sabe que a construção civil é 99,999% offline, né? Ela acontece lá no canteiro. Perfeito. O nosso trabalho é trazer tudo que está acontecendo no canteiro para dentro do computador e mostrar essa realidade lá dentro do computador para que os engenheiros, enfim, qualquer pessoa envolvida nesse processo de construção possa ver de longe, mas também não só estando longe, ver os detalhes, às vezes que não seriam nem perceptíveis estando lá. Então, a gente entrega, às vezes, além do que só o que está lá. Eu acho que é um pouco sobre isso, né? Capturar a realidade do canteiro. Ótimo. E quais foram os desafios assim, que vocês viram? O nosso cliente tem esse problema e é isso que a gente, como empresa, como Visi, está resolvendo. Boa. Eu acho que um dos principais pilares do que a Constructim surgiu, a gente vende isso e tem muito forte na nossa cultura, é a transparência. Uma dor muito forte que a gente resolve é documentar de forma muito transparente. Nas obras, muitas vezes, principalmente se tu é um gestor com N projetos paralelos, tu depende muito de informação vinda de terceiros. Vinda em meios diferentes, e-mail, WhatsApp, Drive, planilha, etc. A Constructim, ela traz uma forma muito transparente de tu enxergar tudo isso. Muito centralizada, organizada, né? Então, no momento que tu tá na Constructim, tu não tem meia informação. Tu tem o completo. Tu enxerga a imagem 360, tu navega pelo canteiro como ele realmente está. Então, tu tem muito menos retrabalho, tu acaba pegando problemas muito mais cedo, né? E, enfim, tendo até uma... Depois a gente pode abordar um pouco mais isso aí, mas a gente está chegando num momento onde a gente começou a perceber que a Constructim também tem trazido muita qualidade de vida para quem usa. Pois acho que o Neto pode falar um pouco mais sobre isso aí. Acho que sim. Acho que as primeiras dores, assim, de captura da realidade, as dores que surgem, muito vinculado ao que a gente faz de captura 360, né? Foto 360, acho que é o clássico. A gente está falando aqui com um público de engenheiros, deve saber muito bem o que é receber uma foto de WhatsApp e ficar em dúvida, tá, mas é bem isso mesmo? O que está atrás dessa foto? Que estava organizado mesmo? Estava limpo esse canteiro? Ou será que ele está me mandando só metade aqui dessa parede aqui para medição, para receber? Querer saber tudo. Então, eu acho que começa muito com transparência mesmo, entregar o 360. Mas aí, eu acho que durante esses 6 anos, né? 6 anos já de Constructim, a gente foi entendendo que a realidade é muito mais do que só mostrar o 360, a foto, é realmente capturar todos os detalhes desse canteiro. E aí, hoje, a gente já adicionou várias outras coisas. É o RDO, é o checklist, é a foto 360, é a foto de drone, é a foto do celular. É como é que tu coloca todos os detalhes. Mas eu acho que ela começa... A primeira dor é transparência, é saber a informação. E uma palavra que a gente usa muito é confiança. Confiar na informação, porque receber a informação, muitas equipes de engenharia recebem. Sim. Elas recebem pelo WhatsApp, recebem, sei lá, até às vezes no papel, né? Recebem um RDO físico. Agora, confiar que aquela informação que está sendo recebida é verdadeira e é correta, bom, esse é um salto
que é o que a gente se propõe a solucionar. É ter certeza que toda a informação que tu tá recebendo, ela chega rápido e de confiança. E que tu Não questionar a informação, mas trabalhar com ela. Exato. E na prática, assim, vamos pensar no mercado tradicional, a gente precisa ser bem pragmático. Como que é feito por exemplo, essa captura 360? É a pessoa que vai pegar o celular? Vocês têm algum equipamento para isso? Enfim. Sim, parte de tecnologia eu posso falar, né? Vontade. Assim, gente, o Visi, que é justamente a nossa ferramenta de captura da realidade, o software, ele começou principalmente com câmeras 360, né? E como é que funcionava esse processo de captura? Tu acopla uma câmera 360 ao capacete na obra, né, com um suportezinho, e conecta essa câmera através do Wi-Fi no nosso aplicativo, né, que hoje se chama Visi Capture. Então, esse aplicativo tu consegue acessar totalmente offline. Ele sincroniza todas as informações de plantas baixas, projetos, para que tu consiga ir na obra sem se preocupar com a internet. Chegando lá, tu consegue direcionar onde que tu está dentro do canteiro. Então, nos nossos pontos de visualização, que nós chamamos. E para cada ponto, tu pode ir tirando uma foto. As fotos são relativamente bem rápidas, assim, entre 5 e 6, 7 segundos, tu já tirou uma foto, tu vai avançando para o próximo ponto e tu vai capturando, fazendo uma caminhada, né, pelo canteiro e documentando tudo o que está acontecendo ali. Recentemente, agora a gente também está trabalhando com outra metodologia de captura, que está em fase experimental, tá? Então, é um beta aí, mas que é uma tecnologia de captura por vídeo, que ela torna o processo de captura ainda mais simples, né? Basicamente, é só tu chegar no canteiro, indicar onde tu está no projeto, na planta baixa, e dar um play, colocar o celular no bolso e sair caminhando com a câmera na cabeça. E ela vai capturando tudo, e depois a gente monta todo esse caminho dentro da planta baixa e tu tem tudo documentado ali. Mas são basicamente esses os principais iniciais, né? Hoje a gente também trabalha com captura de drone. Então, o drone chegou recentemente. Então, para projetos maiores que precisam de uma imagem aérea, a gente já está conseguindo permitir esse tipo de captura nos céus. É isso. Uma coisa interessante eu não entendo a parte técnica, né? Acho que isso é com case, mas eu converso bastante com os nossos clientes. E uma coisa que é muito legal de ouvir de feedback é como eles acham fácil e simples. Porque à primeira vista é assustador. Eu vou ter que comprar uma câmera, vou ter que alugar uma câmera, vou ter que acoplar. Como é que eu vou convencer a pessoa lá a tirar foto? E aí, será que isso vai conectar no meu celular? Mas o meu celular é velho, não sei se vai funcionar. Várias objeções. Tem vários medos e a gente entende todos eles. E o feedback de quem consegue passar por todos esses medos e realmente testar é de... é muito mais fácil do que eu imaginava. É super simples, conecta aqui e é só clicar 2, 3 segundos, vai para o próximo ponto, ou 5 segundos, que ele está dizendo 5, né? Então 5 segundos, vai para o próximo ponto e consegue capturar, às vezes, uma planta inteira em, sei lá, minutos. Uma planta muito grande, daqui a pouco pode ser que leve 1 hora, mas para tu ter absolutamente tudo documentado em 360... É uma coisa que é muito legal de ouvir que os clientes acham fácil, simples. Depois, claro que eles passam pelo primeiro medo, mas... Sim. Acho que aí entra um ponto interessante, né? O Visi, a Constructing, hoje trabalha com tecnologias de captura da realidade mais acessíveis, né? No geral, para o mercado, em questão de hardware. E talvez quando as pessoas escutem esse termo, elas pensem em aparelhos muito caros. E realmente existem, tá? Consegue comprar um LiDAR de R$500 mil, 1 milhão talvez. Consegue, enfim... laser scans da vida. Enfim, acho que um dos nossos pontos também é trazer isso de uma forma um pouco mais democrática, assim, para a realidade do brasileiro. Hoje a gente consegue estar comprando uma câmera 360, entendeu? Muito mais fácil do que um LiDAR, por exemplo, de qualidade. Eu acho que a gente tem essa questão de simplificar, de facilitar e de trazer a captura da realidade de uma forma que seja factível com um grande volume de projetos no Brasil, enfim. Na América Latina, a gente tem clientes também na América Latina, na Europa, enfim, mas principalmente no Brasil, né? E a ideia é essa, é começar com as soluções mais acessíveis e mais fáceis e gradativamente, caso o cliente queira e que consiga, a gente consegue ir evoluindo junto com ele para outras tecnologias, como drone, e eventualmente a gente pretende entrar também nas questões de nuvem de pontos, seja com escaneamento 3D, LiDAR, enfim, outras tecnologias, que a gente sabe que começa a ficar mais caras, mas elas dão retorno para uma empresa que consegue adaptar e consegue usar
essa tecnologia no dia a dia. Mas é importante fazer esse processo de adoção e, às vezes, o melhor ponto de entrada é esse ponto da câmera 360, que é mais simples, mais barato e que já dá um retorno, assim, aquela questão de Pareto, né? 20% do trabalho que vai dar 80% do resultado, sabe? Sim. E foi intencional esse direcionamento para um setor tão peculiar como é a construção civil, ao invés de, por exemplo, adaptar alguma outra ferramenta para a construção? É que assim, quando o Thales trouxe essa ideia da Constructim, a verdade é que não existia outra solução no Brasil que fazia isso. Existiam gambiarras. E existem ainda, até hoje. Mas nenhuma tinha se proposto a fazer e resolver esse problema de verdade. E foi por isso que a gente começou, né? Principalmente, eu diria que é isso, tá? Não foi uma decisão de tipo, a gente até teria formas de fazer, mas a gente preferiu fazer de uma forma que a gente realmente acreditasse para o futuro. E hoje vocês conseguiram integrar o tema do momento, né, IA dentro dos processos, seja interno da empresa, olhando por um lado, e segundo, olhando como algo a oferecer para o cliente da Constructim. Interno da empresa eu posso falar, né? Das operações da empresa, acho que eu posso falar. A gente usa muita inteligência artificial. Acho que essa é uma das vantagens, uma das coisas legais de ser uma startup, uma empresa de tecnologia. A gente não só inova para fora, como procura estar sempre inovando a forma com que a gente trabalha. Então, a gente já adotou diversas tecnologias no nosso dia a dia de inteligência artificial, das mais básicas, né? Que acho que as pessoas estão mais acostumadas a ouvir falar, que são os LLMs, né? ChatGPT e esse tipo de tecnologia a gente usa bastante para azeitar a nossa comunicação, digamos assim. A gente usa muita ferramenta de transcrição também, acho que é uma tecnologia que a gente até pretende levar também uma forma de capturar a realidade dos canteiros usando transcrição. A gente vem brincando com isso também, que não é muito... que eu acho que o brasileiro, enfim, ainda não sabe que isso é uma possibilidade, mas a gente usa para trabalhar muito. Então, entra numa reunião e a reunião já sai com a transcrição pronta e a gente usa essas informações. Eu sei que também o time de tecnologia está usando outras inteligências artificiais lá para auxiliar no processo de design, até no processo de desenvolvimento. Enfim, a gente está o tempo inteiro usando tecnologia e tentando acelerar, né, nosso processo tanto de ideação quanto de execução. Mas aí a gente está falando de uma cultura interna da empresa e não necessariamente uma pessoa específica. Não, é uma cultura, Acho que todo mundo... Inclusive, a gente começou esse ano, foi uma virada bem forte em que a gente criou várias rotinas e touch points da empresa para dizer, quem é que está usando inteligência artificial, como que está usando, e troca de ideias dentro da empresa para criar uma cultura sobre como usar e como melhorar e quais soluções estão adotando. E a gente liberou um pouco de verba, né, para testes, então todo mundo tentando testar coisas diferentes. Dentro do possível, né? Às vezes a gente dá umas cortadas aqui, outras ali, nem tudo funciona, né? Mas a ideia é justamente tentar implementar, e algumas delas estão emplacando e estão ficando e realmente estão trazendo bastante retorno pra gente. Mas acho que da porta para fora, acho que tem bastante coisa legal acontecendo também, e acho que o Casey pode contar um pouco. Na verdade, em relação à inteligência artificial, a gente já vinha investindo nisso antes do hype começar, de verdade, né? A gente trabalha com imagens, que são, enfim, é um grande acervo de dados, porém dados não facilmente extraíveis, vamos colocar assim, né? Essa é a palavra. E a gente começou com um processo de análise de imagens em 2022, né? A gente começou com um pequeno projeto chamado Insight, o IN de Constructim, bem grande lá. E o Insight, ele tinha a intenção de fazer progress tracking, né? De conseguir detectar automaticamente alguns materiais que a gente chama de classes, né? De treinamento, conforme a obra ia evoluindo. E a partir disso conseguir dizer, opa, surgiu uma parede que não tinha antes, opa, uma alvenaria, opa, um acabamento, alguma coisa assim. E a gente desenvolveu esse modelo lá atrás, depois a gente começou a testar mais algumas outras coisas. O próprio processo de captura por vídeo é um processo que envolve técnicas de visão computacional também. E agora, com a chegada dos LLMs, eu diria até mais com a questão da acessibilidade, né, disso. Porque hoje, antes de tu ter esses modelos à nossa disposição via API, tu precisava investir o que essas empresas investiram para criar um modelo potente desse.
Coisa que uma startup como a gente não tinha, né? Nem tem até hoje. Mas hoje, tu conseguindo utilizar algumas APIs dessas e pegando os dados que a gente tem com algumas técnicas, a gente consegue sim estar criando produtos bem legais. Inclusive, até uma coisa que a gente fez quando começou a surgir esse hype, a gente voltou às raízes, né? A gente pegou, eu, Neto, Thales, nosso head de produto, nosso head de design, a gente sentou junto e falou, não, beleza. Antes dos nossos squads começarem a desenvolver alguma coisa sobre esse tema, vamos a gente definir o norte disso aqui para Constructing. E a gente se formou como um squad de novo. Foi bem legal. E a gente conseguiu construir ali alguns primeiros produtos e etc. E foi onde surgiu o Insight. Porque o Insight, que no começo era só um produto específico, ele se tornou, na verdade, o nosso termo, onde dentro do software, dentro da Visi, tudo que se refere a Insight se refere às ferramentas de inteligência artificial que a gente tem adicionado em cada ferramenta que a gente tem lá dentro, como um acelerador. Né? Então, a gente usa muito esse conceito de inteligência artificial como copiloto, não como substituto. A gente pode potencializando quem tá ali e não tanto... A gente teve como o Casey disse, assim, a gente sentou de novo com toda essa chegada de todas essas novidades e disse, tá, como é que a gente vai incluir isso? E teve um debate estratégico, e continua, ele é um debate ativo, em certo sentido, mas eu acho que ele já tem muitas coisas definidas e a gente debateu muito sobre o que a gente vê de futuro de inteligência artificial, tanto dentro de captura da realidade, mas num geral, na construção civil. E a gente se debateu muito entre dois termos que talvez nem todos os engenheiros estejam acostumados, mas devem cruzar e não saber bem a diferença, que é copiloto e agente, né? O copiloto é uma inteligência artificial que, como o nome diz, atua do teu lado. O agente, ele tem o intuito de substituir. Ele vem com o objetivo de substituir uma função e fazer essa função completamente sem necessariamente precisar de um humano junto. E a gente discutiu muito sobre isso, tá? Mas que tipo de inteligência artificial será que vai fazer sentido dentro do nosso software e até no curto, médio prazo aqui no Brasil, na construção civil? E a gente sentou e entende que o que a gente vê é muito mais copiloto do que a gente. O mercado da construção civil tem várias dificuldades que não nos parece que vai fazer sentido no curto prazo estar pensando em agentes que vão estar fazendo coisas completamente sozinhos, especialmente, né, por questões de regulamentação. Eu acho que isso vai ser muito difícil de ultrapassar. Eu nem sei se deve ultrapassar, né? Tem coisas que talvez nem deva. São debates que vão para um lado bem... Exato. Até que ponto a gente tem que aceitar que uma inteligência artificial vai tomar uma decisão daqui a pouco que envolve risco de responsabilidade. Poderia ser só uma inteligência artificial tomando essa decisão. Hoje, com certeza, do ponto de vista de tecnologia, ela nem é capaz, entendeu? Tem riscos envolvidos e não seria nem correto. Mas mesmo que ela fosse... Então, eu acho que a gente sentou e disse, não vamos nem colocar tanto esforço na criação de agentes, vamos criar realmente ferramentas que, quando botar do lado de um engenheiro, esse engenheiro vai ser 10 vezes melhor com ela, mas sempre vai precisar do engenheiro junto, trabalhando com o engenheiro, arquiteto, enfim, qualquer pessoa envolvida no processo de construção, né, que a gente possa criar um copiloto para ela e ajudar a construir melhor. E então, acho que a gente pode até ter como um primeiro insight aqui de as empresas usar essa ideia de vamos sentar e vamos analisar pelo menos para que lado que a gente quer seguir. Vamos se desenvolver com... Bom, a gente começando pelo básico, né? Vamos começar a usar um chat GPT, vamos aprender sobre prompt. Talvez seja um início muito mais realista para a empresa internamente começar a se desenvolver do que necessariamente querer logo ir para algo mais avançado, algo que não faz muito sentido para a realidade, né? E eu queria entender, com todas essas ferramentas, todas essas funcionalidades que vocês oferecem, vocês têm alguns cases de sucesso, assim, que para vocês brilham o olho e fazem, não, valeu a pena, tá funcionando na prática e agora vamos para mais? Acho que case tem muito case de sucesso. Eu acho que o case... Além de mim. Tem muito case de sucesso na Constructing de clientes que implementaram captura da realidade, inteligência artificial, tecnologia. Tem muita coisa legal. Por exemplo, o Carrefour, esse é um case que a gente tem até publicado, esse é bom de falar. Quando eles fizeram a aquisição do Walmart, eles tinham que fazer retrofit de todas as lojas e mudar todos os Walmarts. E eles
vieram atrás de nós e disseram, pô, como é que eu vou fazer para todos esses Walmart no Brasil inteiro, transformar todos eles ao mesmo tempo? E o que eu faço? Padrão. E a gente disse, não, pode deixar. Bota uma câmera 360 que a tua equipe, que eles têm equipes centralizadas, por mais que os engenheiros fossem lá, eles têm um escritório centralizado ali em São Paulo. E a gente disse, não, tu consegue capturar e aí os engenheiros não vão precisar ir tanto. É óbvio que acho que essa é uma questão que é importante salientar, a gente não se propõe a substituir a ida ao canteiro, mas complementar ela, reduzir, tornar a ida mais assertiva, né? Porque também tinha o problema de tu ir, quando tu tá gerenciando 10 obras ao mesmo tempo, aí tu vai cada dia numa, tu chega lá, tu já nem lembra mais o que tu tem que ver e acaba sendo um processo que nem dá tanto retorno. Então, se tu viu antes, olhou dentro do nosso software, viu as imagens, viu, pô, lá no 10º pavimento Tu já chega pronto, tem uma análise crítica. Tu já vai direto no que tu tem que ir resolver, tá? Então, e a gente ajudou o Carrefour a fazer todas essas... um retrofit do Walmart e desde então eles continuaram nossos clientes para todas as obras, expansões e até expandiram para outros setores deles, setores de galerias. Eu acho que esse é um case super grande nosso e a gente... eu acho que tem outros, tem mais algum aí que tu lembra que... Cara, assim, a gente teve um grande acerto dentro do setor de expansão e varejo, né? Então, tem vários aí, Localiza, Burger King... Me lembra aí quem mais? A Pets. Enfim, mais alguns nomes que já não vão me vir à cabeça nesse momento, tá? Mas vários casos onde a galera conseguiu mudar a forma, a qualidade final, os custos, o retrabalho, pelo uso da Constructim, pelo uso da Visi, das ferramentas e agora potencializando ainda mais com a chegada da IA, né? Perfeito. E a gente vê que a obra é um organismo vivo, né? Como vocês falaram, são muitas pessoas trabalhando, é muito dinâmica, as coisas vão mudando rapidamente. E já que estamos falando das pessoas que trabalham com isso, como funciona para vocês essa capacitação de quem vai utilizar do serviço, das ferramentas de vocês? Pô, a gente, desde cedo, investiu no que a gente chama de time de CS, que é Customer Success, né? Time de sucesso do cliente. Em termos normais, pós-venda, né? É o pessoal que vai dar o treinamento e vai capacitar quem está recebendo e vai fazer o onboarding, né? Que é receber e treinar. A gente, desde cedo, teve um time de CS e focou muito nisso. E criou trilhas de treinamento, tanto online, ao vivo, né? Com alguém treinando, mas também tem vídeos e materiais diversos para criar essa facilidade de nossos clientes que estão lá na ponta e têm uma dúvida, conseguem resolver elas da maneira mais rápida. Como eu falei antes, parece assustador, mas é fácil. Então, hoje, para tu aprender a usar o Constructim, captura, mais uso do Visi, é muito rápido. É um treinamento que dura entre 30 minutos e 1 hora. Então, a gente marca uma call, né, por vídeo, bota todo mundo ali em 30 minutos, 1 hora, as pessoas saem capacitadas a usar. Óbvio que isso vai te capacitar para um uso básico, né? Funcionalidades mais avançadas ou usos mais avançados, tentar mudar, às vezes, o processo inteiro da construção. Isso, às vezes, vai exigir um acompanhamento um pouco mais próximo. E aí, a gente tem, muito parecido que nem no banco, né? A gente tem account managers ou gerentes de conta, que acompanham nossos clientes de perto, aí, com os casos específicos deles para ajudar eles Essas demandas mais específicas. Mas o meu RDO aqui, ele é diferente. A gente segue um processo de assinatura que não é tão comum no mercado. Será que não tem um jeito de a gente fazer isso? Geralmente tem, mas aí a gente precisa sentar e conversar e recriar esse processo. E até, às vezes, a gente senta junto com o cliente e organiza rotinas de capacitação com as equipes internas. Isso falando, né, de empresas muito grandes que precisam repassar esse conhecimento para um monte de gente. Então, a gente tem, às vezes, rotinas fixas ou rotinas sob demanda para marcar treinamentos e ensinar, capacitar todas as equipes a usar o novo procedimento. E vocês atendem só as grandes ou também tem clientes de médio e pequeno porte? Tem cliente de médio e pequeno porte. Eu acho que só o que diferencia, principalmente, é porque o fato da captura da realidade funcionar bem depende muito de processo. A gente estava falando um pouco antes, eu e o Neto, sobre a questão do que nós fazemos ser uma evolução dentro de cada empresa e não uma revolução.
Então, nitidamente, quanto uma empresa for maior, mais bem organizada, mais bem estruturada, mais fácil é para essa empresa mudar essa cultura de como construir, né? Como construir melhor utilizando uma ferramenta de captura da realidade. Então, sim, atendemos todos os públicos, mas eventualmente para empresas mais estruturadas e maiores fica mais fácil. Que já estão no processo. Né? Acho que tem uma questão também de a gente tem que ser transparente, assim, a gente está falando que é acessível, que é simples, é barato em certo sentido, especialmente se a gente for comparar com outras soluções, mas para algumas empresas, quando elas são muito pequenas, o ROI não fecha, a conta não fecha tanto, assim. Então a gente começa a funcionar muito melhor. Eu gosto de falar de 2 casos importantes de complexidade. Seja porque tu tem um projeto muito complexo. Então, digamos, um caso que é super comum na construção, aeroportos e hospitais. Funcionam muito bem. Por quê? Porque são projetos de alta complexidade, com muito detalhe, muita regulamentação. E aí, tu tirar essas fotos e ter esse acompanhamento de tudo e a multiplicidade de fornecedores que estão envolvidos e todos no mesmo lugar, facilita muito. Então, um projeto só muito complexo, funciona super bem. Ou, às vezes, muitos projetos que podem ser de baixa complexidade, que é esse caso que a gente estava falando eventualmente do varejo. A gente tem clientes que têm lojas que não são uma coisa super complexa, ou mesmo galpões, que eventualmente não vai ser tão complexo quanto um hospital ou um aeroporto. Mas eles têm muitos ao mesmo tempo. E aí, gerenciar várias coisas ao mesmo tempo se torna muito complexo. E aí, o caso de, eventualmente, uma incorporadora menor, uma construtora menor, que ainda não está ou com muito volume ou com tanta complexidade, nem sempre vai fechar a conta. A gente tem casos bem legais, e aí são empresas que são muito legais de acompanhar, porque elas são bem inovadoras, que a gente vê aí realmente elas fazendo diferente, elas entrando e trazendo essa tecnologia daí, parece que pensando adiante, assim, para se diferenciar. Eu ainda não sou tão grande, mas eu já vou botar como diferencial. Eu já tô botando isso aqui e eu sou diferente daí da outra construtora, da outra incorporadora, do outro escritório. A gente tem escritórios de arquitetura usando bastante, assim, mas usando isso daí como gerenciadoras um pouco menores, usando como E essa digitalização que vocês conseguem trazer com a captura da realidade, isso tem um impacto no relacionamento entre a construtora, incorporadora, escritório com o cliente final? Tem bastante, né? Acho que num primeiro momento dá um pouco de atrito, eventualmente, né? Porque é o que a gente tá falando. A gente tá mexendo em alguns procedimentos que tá todo mundo muito acostumado ali de como funciona, mandar a foto pelo WhatsApp, a medição e como é que tu acompanha os fornecedores. Aquela falsa agilidade, né? Tá tudo ali funcionando, falsamente funcionando. Então, quando tu começa a aplicar esse tipo de tecnologia, às vezes tem um pouquinho de atrito, tem coisas que não estavam sendo vistas, que estão sendo vistas, conversas que precisam acontecer. Aí, passado esse primeiro atrito, no geral, isso é muito interessante de ver, e esse é um caso legal dos varejistas, né? Geralmente, o owner, né, o dono, contrata e acaba que a construtora e todos os fornecedores precisam usar. E aí, a primeira sensação é, o cara vai me fiscalizar, vai ter que ficar vendo. Mas aí, o que acontece é que eles veem que eles têm os ganhos de produtividade, eles melhoram e eles vêm atrás de nós. Aí, querer usar a nossa tecnologia e por outras razões, né? A gente brinca que tem os dois lados. Tu tem o cliente que quer ver, então o owner, e o cliente que quer mostrar, né? Que é quem quer mostrar, olha só como eu faço bem, como tá tudo bem feito, como tá no timing, etc. E acelerar, porque para ele, se ele acabar o projeto dele no tempo, ele já começa o próximo, né? Sim. E assim continua crescendo. Isso é interessante, né? Porque tem alguns clientes nossos que nos usam como diferencial para os clientes deles, né? Justamente pelo fator transparência. Eu consigo te oferecer um negócio que meu concorrente não consegue. Que é o quê? Tu saber exatamente o que está acontecendo no momento que tu precisar. E outro benefício que eu deixei anotado aqui para não esquecer. Comentou antes de qualidade de vida. Tá. Quero entender um pouquinho mais sobre. Tá. Cara, esse é um assunto muito legal, tá? Que a gente começou a surgir mais recentemente. Foi uma reflexão que a gente começou a fazer e agora algumas perguntas para alguns clientes que a gente começou a obter respostas, né? A gente percebeu que conforme a Constructing foi crescendo e atingindo mais pessoas, como o Neto falou, a gente não quer substituir as idas às obras, mas fazer com que elas sejam mais assertivas. Isso quer dizer que a gente pretende sim reduzir, assim como a gente já faz. Cada vez que tu deixa de precisar viajar para algum lugar,
Pode ser um aniversário a mais que tu passa com alguém querido. Pode ser uma janta que tu faz com a pessoa, com teu parceiro. Pode ser uma saída com os amigos que tu faz a mais. Pode ser um dia a mais de vida que tu ganha, de qualidade de vida que tu ganha. Por quê? Porque a Constructing já tá ali. Ela já trouxe para ti essas informações. Isso tem sido muito legal. A gente fez agora com o Rebranding rodadas de entrevista e de conversa de novo com os nossos clientes. E eu vi diretamente de mais de um contando assim, pô, antes da Constructing, eu fazia bate e volta de Belo Horizonte, São Paulo, eu ia de São Paulo para o Nordeste, aí voltava do Nordeste, tinha que vir para o Sul, e era assim, 5 dias da semana em aeroporto, de um lado para o outro, e aí agora eu viajo, mas menos, ou pelo menos numa rotina mais controlada. E eu ouvi mais recentemente de um dos nossos clientes, né, já parceiro, que já implementou bem, eles que ele já recebeu propostas muito boas, melhores, de empresas do ramo dele, né? E que ele ganharia muito mais, só que são empresas que ele disse tradicionais, muito grandes, e ele disse que ele não volta atrás. Ele prefere ficar onde ele está, que já implementou a captura da realidade, que ele tem uma vida muito mais saudável, que ele consegue ficar próximo da família dele, do que ir para uma empresa que paga mais, que ele vai ter que voltar a se deslocar. E no caso dele são projetos muito grandes, teria que morar longe de um grande centro, morar em um local remoto, eventualmente levar a família para esse local remoto para estar acompanhando esse tipo de projeto. E ele disse, não, eu prefiro ficar aqui porque aqui... Então, a gente vê isso, a gente ouve isso, né? Na prática que... A tecnologia, ela não vem, ela traz realmente resultado, grana, todas essas coisas, mas ela também vem mudando, eu acho, a forma das pessoas viverem a engenharia civil. Enfim, eu acho que isso tem sido uma coisa bem positiva que o nosso rebranding fez a gente conversar mais com os nossos clientes e tem sido bem legal de ouvir. Perfeito. E outro ponto que eu também deixei bem registrado e que eu acho importante a gente entrar é essa mudança do remoto para agora a captura de realidade. A gente já entendeu um pouquinho das motivações por trás, mas talvez a gente possa ir um pouquinho mais a fundo, até para a gente entender esses termos, a diferença entre os dois, né? Bom, acho que a gente primeiro precisa dizer que captura da realidade não é somente sobre imagens, né? Captura da realidade, como o Neto falou anteriormente, é a captação de tudo que está disperso no canteiro. E a gente está falando de e-mail, de WhatsApp, de papel, de planilha, de tudo isso e a imagem também, né? Então, essa mudança, ela veio muito porque no começo a gente tinha esse posicionamento de gestão remota, a questão das imagens, mas era difícil de transmitir que era mais do que isso, né? Eu acho que passava muito... O remoto passa muito a sensação de é o Google Street View, fazer um tour lá. Fazer engenheiro home office. Isso, tour para ver o que está acontecendo. E aí o Case começou a provocar isso, mas a gente tem hoje várias outras funcionalidades do RDO, a gente tem o checklist, a gente tem cronograma, a gente tem várias outras anotações que acabou de sair, várias coisas saindo, né? Mas enfim, formas de colocar a realidade da tua obra. E antes eu falei sobre transcrição, né? A gente vem discutindo, por exemplo... Tem discussões que acontecem no dia a dia da obra. Eventualmente, tu sai andando pelo canteiro. E por que o engenheiro não pode sair e falando, tirando as fotos, mas também apontando e conversando, dizendo o que está acontecendo? E a gente captura esse áudio e, através desse áudio, já gera apontamentos ou anotações que já vão automaticamente para dentro do teu projeto. Ou por que não? A gente está aqui numa mesa, mas eventualmente a gente tem um gravador aqui no meio que mesmo numa reunião presencial, não precisa estar no computador, a gente grava as informações dessa reunião e isso se transmite para dentro da captura da realidade. A gente está capturando a realidade de tudo que está acontecendo lá para que qualquer pessoa tenha acesso e esteja a par de tudo que está acontecendo. Versus a ideia de fazer as coisas remotas. Não é... Através da captura da realidade, tu consegue fazer uma coisa remota? Consegue. Mas não é só sobre isso. Eu acho que era um pouco isso que a gente sentiu. O outro posicionamento ele era limitante, assim, no sentido de passava uma ideia que não era a ideia completa do que a gente está oferecendo hoje em dia. E eu acho que tem muito esse discurso muito forte, que é perfeito, de cada vez mais a gente tem que capturar os dados, né? Para depois usar a inteligência artificial para conseguir potencializar isso.
Mas como? Como capturar esses dados, né? A gente tem ferramentas de uma reunião online até a gente começa a aplicar, começa a ficar mais acessíveis. Mas exatamente, a gente entra agora numa obra, né? Como capturar esses dados, como registrar. Mas a gente falou muita coisa boa, tá? Mas a gente também precisa entrar um pouco... quais são, assim, quando vocês... Principalmente, acho que o Arthur que está mais na linha de frente com o cliente... barreiras, objeções do público-alvo de vocês quando eles começam a escutar tecnologia no canteiro, né? E eu não falo nem só da solução de vocês, tecnologia como um todo dentro do canteiro da construção civil. Eu acho que o Casey, todo mundo na Construtim é super conectado com o cliente. Eu acho que a gente ouve muito da barreira... É a barreira cultural. Eu acho que vocês devem estar cansados de ouvir. Já falaram... Eu sei que vocês falaram com outras startups, outros colegas nossos aí que estão sofrendo isso. Eu acho que a barreira cultural todos nós enfrentamos. Assim, é o medo do desconhecido, o medo do novo. Às vezes a sensação de... mas eu já adoto uma coisa assim... Eu já adoto meu ERP, né? Eu já tenho ERP, para que mais tecnologia? Será mesmo? Então tem muito esse medo do desconhecido. Eu acho que isso a gente tenta convencer nossos clientes de que esse medo não tá certo, assim, não é muito verdadeiro, porque as coisas são mais simples do que parecem. Às vezes tem esse susto de que vai ser muito difícil, a gente já falou sobre a simplicidade, etc. Não é tão difícil, é fácil adotar, é fácil testar. E a gente também tenta mostrar depois com resultados. A gente sabe que a gente está falando com engenheiro, e por mais que a gente tenha falado de qualidade de vida, às vezes coisas mais subjetivas, a gente também gosta de sentar e mostrar, às vezes, lá na ponta do lápis, né? Ó, se fizer a conta, realmente, reduz o retrabalho, reduz... aumenta as entregas no prazo, tudo isso. E a gente tem evidências, a gente já fez cases e a gente já conversou e fez pesquisas para identificar que, de fato... isso tudo acontece, assim, redução de retrabalho. A gente tem cases de mais de 95% de redução de patologias pós-obra por causa do uso de captura da realidade. A gente tem cases de aditivos, litígios. Isso basicamente desaparece, aditivo, litígio, porque... Enfim, como é que eu vou entrar e vou te cobrar alguma coisa, dizer, mas foi feito assim, foi feito assado, sendo que tu entra lá, volta 2, 3 meses para trás, abre e diz, não, olha aqui, eu tô te mostrando, foi feito assim, exatamente assim. Não tem mais o que ser discutido, não tem o debate. Então, a gente mostra tanto em resultados, mas a gente também tenta mostrar que é fácil começar... seja capturando a realidade com 360, mas seja também usando as outras tecnologias na fase de projetos. Tudo isso eu acho que hoje em dia está ficando cada vez mais acessível e fácil começar. Eu não acho que é um medo que está desaparecendo aos poucos, tá? A solução de vocês, ela é realmente uma evolução num processo, né? Que no momento que tu tem aquilo digitalizado, aquilo é muito valioso. Falando agora como engenheira civil, né? Como é bom a gente pensar dessa forma, que também não vai ficar tudo sobrecarregado em ti. Tu tem ainda aquele acesso, a tua equipe toda tá entendendo, tá todo mundo falando a mesma língua. E a gente tá olhando ao mesmo tempo tudo o que tá acontecendo. Porque às vezes tu como pessoa vai lá, tu não, que nem eu falei, é muito dinâmico. Tudo tá acontecendo, tu tem que ter aquele olhar para tudo. E tu tendo registro, acho que isso é muito mais valioso, realmente. Dentro da Construtinha, por exemplo, às vezes eu falo sobre alívio de carga cognitiva, assim. Às vezes a gente precisa... E às vezes no próprio papel, eu digo, não, pessoal, anotem todas as atividades de vocês para pelo menos deixar tudo anotado e não ficar aquilo rodando na tua cabeça. Eu imagino... Eu não sou engenheiro, mas eu imagino que a vida de um engenheiro de obra... que não tem as coisas anotadas, e mesmo que tenha as coisas anotadas, tem tanta coisa acontecendo, é tanto fornecedor chegando, e problema, e é o rádio, e é o WhatsApp, e tudo, que tu já nem sabe mais o que tá acontecendo. Mudar isso é qualidade de vida também, total. Com certeza. Mas essas brincadeiras de qualidade de vida de pequeno, a gente brinca até, eventualmente, de subir 10 andares de escada, né? No nosso caso, acontece isso. O pessoal usa o construtinho lá no escritório, lá embaixo, e fica sabendo, diz, não, tira uma foto aí em cima pra mim, pra eu ver. Aí vê a foto, em vez de subir tudo pra saber o que tá acontecendo lá, né? Isso também tem. E qual que é a importância, já entendendo um pouquinho do processo de vocês agora, desse onboarding com o cliente ser muito bem feito, justamente para quebrar essas objeções e para ele conseguir potencializar o uso da plataforma de vocês? E aí eu faço essa pergunta só para contextualizar, porque o onboarding ele pode ser visto não só como algo específico
da empresa de vocês. Assim como toda empresa acaba tendo um onboard, por mais que ela não tenha padronizado, não tenha o processo, o arquiteto vai ter, um engenheiro vai ter, quem vai fazer uma venda vai acabar tendo também. Então, eu queria entender um pouquinho da importância para vocês nesse quesito. Cara, assim como o Neto falou, a gente sempre investiu bastante no time de CS, né? E a gente, inclusive, é reconhecido por isso, pelos nossos clientes, né? Por prestar um bom atendimento, um atendimento de qualidade e humano, principalmente humano. Quando a gente fala de fazer funcionar, né, vindo na linha de ser uma evolução e não uma revolução, tu não vai virar essa chave do dia para a noite, né? Que seria como colocar um caminhão num Uno. Não tem como, tá? Mas com processo e organização e até o principal papel do nosso time de CS é ser um consultor também durante o processo de treinamento e onboarding. É estar junto com o cliente, ajudando a bolar um processo, fazendo um plano que a gente chama de plano de sucesso do cliente. Porque o sucesso do cliente para nós é o momento em que ele conseguiu instaurar a cultura. Essa é a verdade. Enquanto tiver uma pessoa lá revolucionária obrigando todo mundo a usar, a gente não venceu ainda. A gente não venceu dentro daquela empresa, a gente não mudou de verdade. Porque as pessoas ainda estão fazendo aquilo por obrigação. Elas não conseguiram usar de tal forma a conseguir pegar o valor de verdade. A gente só vence isso quando lá no final o cliente olha para a gente e percebe todos esses benefícios que a gente falou para vocês aqui. Da qualidade de vida, da melhoria do retrabalho, da melhoria da qualidade final, da redução de custo. Tudo isso, né, só é perceptível quando tu realmente tem uma cultura onde todo mundo faz parte. Onde tem... Se eu estou usando a Constructing dentro da nossa empresa, nós 4 estamos numa empresa, tá? Só eu utilizo vocês, deixa ali, eu vou ter o benefício e eu vou continuar defendendo. Mas vocês, eventualmente, não vão Isso entender. se estende até se a gente estivesse falando de qualquer tecnologia, né? Estou usando qualquer software de inteligência artificial, que estou usando o ChatGPT, estou usando o Gemini, qualquer uma dessas coisas, mas só eu estou usando aqui, não estou compartilhando isso com vocês e a gente não sentou e tentou organizar um processo, ou ninguém sentou e nos ajudou a tentar criar esse processo. No nosso caso, a gente entende que a nossa tecnologia, de fato, exige essa evolução, exige alguém eventualmente sentar junto e tentar criar esse mapa, esse plano de sucesso de como que vai ser a implementação da captura da realidade, mas isso é válido para qualquer tecnologia, é sentar e realmente criar um plano de como é que a gente vai mudar a forma com que a gente está fazendo, né? E eu acho que a gente, na Constructing, sempre se propôs a sentar junto com o cliente, entender a forma com que ele faz hoje e como que a gente vai chegar numa nova forma de fazer. E é isso que o time de CS vem fazendo, e eu acho que vem fazendo super bem com os nossos clientes. Legal. Então, hoje a ideia é, ao invés da gente, né, ter essas reclamações de que o mercado não evolui ou que a cultura não é ainda perfeita, vocês estão colocando a mão na massa com o que vocês podem, que é os clientes de vocês. Mais ou menos nesse alinhamento. Perfeito. E, bom, passando por esse processo de onboarding, vocês devem visualizar os principais erros que as empresas cometem ao tentar digitalizar algum processo, capturar a realidade da obra como um todo, né? Quais geralmente são esses principais erros e como é que a gente pode evitar eles? Eu acho que o Casey apontou, ele falou do revolucionário, né? Solitário, guerreiro. Acho que esse é um erro que às vezes a gente vê acontecer. A empresa realmente passou por todo o processo, comprou, mas botou um revolucionário ali, botou na mão dele mas não realmente acreditou e comprou junto a ideia de mudar e achou que aquilo ia ser só ele usando. Aí a coisa começa a ficar meio difícil, a conta não fecha, só uma pessoa capturando, anotando tudo, querendo olhar o resultado, falar para os outros o que está acontecendo. Acaba que esse é um erro que a gente vê de vez em quando, mas é justamente para isso que a gente tem o CS, é justamente para sentar e dizer, olha, se é isso que vocês estão pensando, acho que não vai ser bem assim, vamos tentar fazer diferente, tá? Acho que esse é um erro que a gente vê. Tem mais algum erro, assim, muito drástico? Sim, eu acho que qualquer outro erro de uso, etc., não bate esse primeiro. Esse é o principal, assim, porque depois que passa essa barreira cultural, o negócio vai sozinho, praticamente. É difícil. É muito uma cultura organizacional da empresa e ela está disposta e com maturidade também, né? De aderir isso.
Exatamente. Legal. E agora eu queria entrar num tema. A gente sabe que previsões exatas não existem, mas quem às vezes está mais próximo de desenvolver essas tecnologias que estão mudando muito o mercado, às vezes tem uma visão mais próxima do que provavelmente acontecerá. O que vocês podem passar para a gente olhando um cenário de 10 anos para frente de tecnologias para a construção civil? Agora é hora de sonhar um pouquinho. Boa sorte. Assim, gente, eu acho que eu vou voltar para o tema de acessibilidade que a gente falou antes. Alguns anos atrás era muito inviável para uma startup do nosso tamanho ter acesso a um modelo tão potente quanto um Gemini, por exemplo. Tá? Hoje já é possível. Hoje em dia, tem muito hardware por aí que é quase inacessível. Muito difícil para a realidade brasileira. Eu acho que conforme os anos forem passando, esses hardwares vão ficar cada vez mais acessíveis. Vão ficar cada vez mais comoditizados. E muitos processos que hoje envolvem trabalhos manuais de pessoas vão ser substituídos por processos robotizados. E o próprio processo de captura da realidade, eu acredito que vai ser um desses. A gente, inclusive, já fez alguns benchmarks aí e, por enquanto, paramos em relação ao custo disso, mas estamos evoluindo na paralela, vamos colocar assim, que é o processo de cachorros robôs na obra. Então, no momento que eu não precisar ter uma pessoa lá para capturar, todo dia o meu cachorrinho robô, que consegue pular obstáculos, consegue identificar locais perigosos, acorda, tira as fotos, volta a dormir, e eu não faço nada, eu só recebo, né? Vem num ponto que o Neto traz muito, que é no futuro a gente vai ter um gêmeo digital de verdade vivendo no mundo online, né? Essa é a nossa visão. Eu acho que é difícil dizer, assim, exatamente o que vai acontecer em 10 anos. Eu quis trouxe esse outro termo, gêmeo digital, né? Essa também é outra categoria que fora do país já é bem robusta e no Brasil ainda não é tão forte, mas ela se fala bastante por causa de BIM, etc. Mas a gente está falando de gêmeo digital mesmo, de capturar a realidade, o gêmeo da realidade, não o gêmeo do projeto, ideal, né? Do ideal. Eu acho que isso certamente vai começar a acontecer muito mais, assim, a gente vai ter tecnologias muito mais acessíveis. Enfim, hoje, eu acho que, eu não sei se algum de nós tem aqui um iPhone 14, 15, já tem o LiDAR no próprio iPhone. Então, essas tecnologias estão ficando muito acessíveis, né? E daqui a pouco a gente vai conseguir fazer nuvens de pontos de alto detalhamento com o celular. E isso aumenta muito as possibilidades. Nas câmeras 360 a gente entrega muito resultado, mas uma coisa que eventualmente as pessoas querem para fazer uma medição é saber a medida no milímetro. A medida no milímetro com câmera 360 ainda não é possível, mas com escaneamento vai ser possível e a questão é justamente custo. Então, acho que certamente os hardwares vão baratear muito e o que a gente vai ver é uma chegada de várias coisas que entregam informações do canteiro para o engenheiro em grande volume e muito mais ricas. Acho que a questão para os engenheiros é se eles vão se capacitar para lidar com esse volume de dados que está chegando e que vai chegar e como que eles vão usar tudo isso e onde que eles vão colocar todas as informações. Tomara que seja dentro do Vise, dentro da Construtina. Acho que esse é o nosso sonho, que tudo caia lá dentro. Não, e até pegando esse gancho, se a gente for olhar, e aí eu tô olhando um panorama geral da construção civil, arquiteto, engenheiro, né, incorporadores, empresários em geral, o que ele pode já hoje começar a testar, a treinar, a se desenvolver, olhando para um lado muito mais do potencial da tecnologia, da digitalização, de IA, e quais são as principais características que ele precisa desenvolver já pensando num prazo um pouco mais longo? A gente conversou um pouco isso, a gente estava no carro vindo para cá e já discutindo um pouco e o que podia ser que vocês iam perguntar, etc. A gente discutiu essas coisas e eu acho que uma coisa que se fala muito é que
inteligência artificial ela é tão boa quanto os dados que ela recebe, né? Então, o modelo ele é tão bom quanto os dados que são capturados, que estão ajudando a construir aquele modelo. E aqui entra esse ponto, que antes tu falou de dados estruturados e não estruturados. Eu acho que tem uma questão que é muito importante os engenheiros entenderem é a qualidade dos dados que eles estão organizando e estão entregando para depois fazer uso. E aí a gente pode começar com coisas muito simples que parecem bobas que a gente estava discutindo. Se tu tem vários RDOs perdidos em papel, ou um feito na planilha, outro no papel, outro em algum lugar, e tá tudo isso perdido, desorganizado, não segue um processo padrão, tu dificilmente vai conseguir usar isso em qualquer modelo ou em qualquer lugar, vai ser muito pior de usar. Agora, se tu tiver um processo relativamente organizado, que mantenha os RDOs, todos eles no mesmo padrão, são fáceis de ler, eles seguem uma lógica igual, bom, tu criou ali uma amostra de dados que pode ser usada posteriormente. Então, eu acho que uma coisa muito importante para os engenheiros entenderem é essa organização de dados da obra. Eles precisam começar a entender isso como um ativo. Organizar os dados da obra é o que vai permitir que essa obra se digitalize. Dados desorganizados podem ser usados, mas vai ser muito pior. E aí a gente nem está dizendo se preocupem em usar esses dados para ganhar mais dinheiro. Não. Vamos focar no primeiro passo em organizar o que já existe. Organiza o que já existe, cria bons processos para os processos que são importantes, seja do checklist, seja do RDO, seja das próprias fotos. E eu não estou nem dizendo usa foto 360. E se tu usa alguma metodologia de foto, seja foto com o teu celular, procura manter uma forma organizada, seja num drive, para que quando tu for usar isso dentro de um modelo, o modelo realmente consiga usar isso de forma adequada. Eu acho que esse é um passo que muitas obras, muitos projetos ainda não estão entendendo, que o mundo do futuro exige uma organização das amostras que a gente vai estar entregando para os modelos de inteligência artificial. E, óbvio, a nossa empresa se propõe a fazer essa organização por vocês e organizar absolutamente todos os dados e entregar da melhor maneira possível para os modelos e depois, inclusive, entregar o resultado desses modelos junto. Mas tu estava perguntando o que pode começar... E um exemplo simples, eu quero usar o ChatGPT no meu dia a dia. Como é que eu vou usar o ChatGPT? Teus RDOs são feitos em planilha, todos eles são iguais. Se tu quer saber o que está acontecendo, tu consegue. Tu pode ir lá e baixar todos eles em PDF, botar de uma forma organizada e dizer, eu tenho RDO do dia 1 ao dia 30 do mês, eu quero saber quantos dias choveram, quantos dias não sei o quê. Se tu tiver isso, tu consegue jogar e o ChatGPT vai te responder com algum grau de acurácia bem bom e vai te ajudar. E eu tô vendo aqui que alguma coisa saiu do controle, o que eu posso fazer? Ele vai te dar... Faz uma análise crítica com o copiloto. Com o copiloto, e o próprio ChatGPT não precisou de Constructing, Vise nem nada. Mas tudo começou por um bom processo, o RDO sendo bem feito, uma captura da realidade, sem Constructing, mas uma captura sendo bem feita. Eu acho que, para mim, isso é uma coisa que certamente os engenheiros podem já começar a pensar do pequeno ao grande, a qualquer tipo de projeto. Concordo sim. Inclusive, só esse processo do RDO na Vise é mais fácil, tá? Já faz tudo para vocês. Né? Perfeito. E pensando em características que vocês veem assim como as mais importantes, gestão de pessoas, gestão da inteligência, enfim, como vocês visualizam, de novo, voltando mais um pouco para o nosso campo da construção civil, né? Acho que é um pouco de tudo, né? É difícil saber quais habilidades vão ser importantes, o que a gente quer ver. Eu acho que uma coisa que a gente vê, pelo menos no nosso mundo, assim, que é quase que um pré-requisito, e a gente vem falando muito dessa palavra na Constructing recentemente, é um pouco de coragem, assim. Tem que ter coragem e acho que o mundo tá passando, as coisas estão mudando muito rápido e a gente tem que ter coragem de testar, ousadia de avaliar, de tentar e de usar. Não pode ter medo de tentar, de organizar os RDOs e botar no ChatGPT, por exemplo. Não pode ter medo, tem que tentar, porque senão realmente vai ficando para trás. Eu acho que essa é uma coisa que é importante. Hoje eu acho que a gente tá num péssimo momento para a humanidade de ficar na zona de conforto, assim. É um péssimo momento. Assim, eu acho que nunca esteve tão ruim permanecer na zona de conforto. A tendência que a gente enxerga é que cada vez mais as pessoas que deixarem essas coisas passarem batidas e não se modificarem, não se atualizarem,
de forma muito mais rápida, elas vão ficar obsoletas. Não quer dizer que elas vão ser substituídas de hoje para amanhã. Hoje as pessoas estão levantando um pouco dessa bola, um pouco exagerada. Mas todo mundo que não se atualiza sobre essas coisas já está ficando obsoleto. Porque já vai ter alguém fazendo isso pela metade do tempo. Na metade do tempo que tu faz. Né? Com a mesma qualidade, eventualmente. Então é um pouco disso. Né? Show. E uma pergunta final aqui da minha parte. Como vocês veem assim, o papel das startups voltadas para a construção civil, né? Nesse processo de mudança de cultura, de adoção de novas tecnologias, visto que, como tu bem colocou, né? Hoje 99,9% do mercado da construção civil ele é offline. É um mercado um pouco mais tradicional, tem algumas práticas um pouco arcaicas. Então, como vocês visualizam a importância das startups nesse processo? Eu acho que as startups elas têm um peso interessante na evolução do mundo em relação à tecnologia pelos erros que elas cometem. Eu acho que quando você está numa empresa onde geralmente os founders, os sócios já estão investindo tudo que tinham ali dentro, todo mundo já assumiu o risco e está disposto a errar rápido, a testar as coisas e fazer o que ninguém fez antes. O que às vezes numa empresa maior, com mais burocracia, acaba sendo um pouco mais difícil, tem uma pressão maior por um resultado concreto, né? Então eu acho que o grande papel das startups é, além de no final acertar o seu product market fit, entender onde que o produto delas encaixa e resolve uma dor concreta, é também deixar documentados seus erros. Mostrar onde que não deu certo, para que outras pessoas não cometam os mesmos erros. E que a gente possa evoluir num coletivo de forma mais rápida, né? Gostei dessa resposta. Eu acho que realmente... Vai dar um clipe legal depois. Não, eu acho que errar realmente é uma coisa que as startups fazem bem. A gente erra rápido, com responsabilidade, óbvio, mas eu acho que é isso. A gente, diferente talvez de outros tipos de empreendimentos, a startup ela tem por objetivo crescer, evoluir, se desenvolver, errando rápido e iterando, né? A gente usa iterar, né? Várias rodadas de erros até encontrar uma coisa que realmente entregue valor. Isso envolve, né, uma coragem para tomar riscos, mas eu acho que é isso. Qual que é o nosso papel no mercado da construção civil? É estar disposto a tomar esses riscos com vocês e por vocês, eventualmente. Eu acho que isso, com certeza, vocês podem contar com a Construteam, com o Visi, com o Advisor, que a gente vai tomar riscos de aprender rápido e entregar cada vez mais valor. Legal, isso. Bom, acho que hoje a gente conseguiu, então, ao longo de todo esse bate-papo, entender um pouquinho da história de vocês, um pouquinho da história da Construteam, todas as funcionalidades que tem e que, pelo jeito, estão por vir também. Com certeza. Também deu para a gente entender um pouquinho das barreiras e entender que está muito nas nossas mãos também de poder fazer algo para mudar um pouco dessa cultura, para a gente evoluir juntos como setor e já conseguimos imaginar um futuro cada vez mais digitalizado, com mais captura da realidade. E acho que foi muito proveitoso, né, Carol? Com certeza, foi uma conversa muito produtiva. Vocês trouxeram várias ideias e vários conselhos para todos, né? E a nossa última pergunta é sempre essa: se tem mais algum conselho que vocês dariam? Principalmente a gente estava falando desde o autônomo, uma pequena empresa, grande empresa. Um conselho que vocês dariam para aquele que quer começar, que quer digitalizar, quer evoluir, como vocês comentaram. Olha, eu vou reforçar o que a gente já falou. Não tenta colocar um caminhão dentro de um Uno, tá? Não vai dar certo. Realmente, eu acho que o que o Neto falou antes, estrutura um processo simples antes, né? A gente faz isso muito na Construteam, inclusive fora da construção, como processo mesmo. Pô, um time quer começar algo novo, começa simples. Da forma mais simples que tu puder. Abre um whiteboard, abre uma folha de papel, desenha ali, faz alguma coisa. Começa muito simples. Vai aperfeiçoando aos poucos. Quando tu chegar num momento onde tu percebe que o teu papel e a tua caneta não tá mais dando conta, que tu quer fazer mais, aí sim, tu pode migrar para uma ferramenta. E aí tu vai conseguir migrar para uma ferramenta de uma forma muito mais saudável. Porque se tu tentar, às vezes, migrar direto para uma ferramenta,
tu vai ter a ferramenta, mas tu não vai ter o valor dela. Porque tu não tem o processo atrás que faz isso funcionar. E acaba se frustrando, né? Esse pode ser um tiro no nosso pé, mas é exatamente como a gente faz, né? Quando nossos times chegam para mim dizendo, mas eu queria contratar tal software, tal funcionário. A gente, diferente de empresas de construção civil, a gente fez as contas esses dias, tinha mais de 50 softwares que a gente contrata. Então, tem muita coisa rodando por trás. Mas mesmo assim, quando alguém chega dizendo, eu queria contratar mais um, eu digo assim, por que tu não tenta fazer exatamente o que ele tá mostrando lá sem usar ele? Começa pequeno, começa fazendo a pequena coisa que ele tá se propondo lá. E justamente, quando chegar ali, tá criando um pouco de atrito, bom, talvez seja porque a gente realmente precisa, mas pelo menos a gente tentou fazer do nosso jeito ali um pouquinho menor para ver se aquele processo faz sentido pra gente, se ele realmente precisa existir ou se ele não precisa. Acho que captura da realidade não é o caso, acho que precisa para todo mundo, mas Também acho. mas acho que esse é um bom conselho, assim, começar pequeno, tentar, às vezes o primeiro passo não é contratar a tecnologia, mas é tentar aplicar o processo que aquela tecnologia tá tentando explicar, tá tentando falar, sabe? Perfeito. Bom, a gente agradece e antes de finalizar, a rede social de cada um, fique à vontade, rede social da Constructim, como achar vocês. Como achar a em rede da Constructim? Aí, Construct.in Construct.in. no Instagram. No meu LinkedIn é Sartori Case. Meu LinkedIn é Arthur B. Neto, eu acho. E vocês também conseguem encontrar fácil, eu acho, a Constructim, Com certeza. Easy, tanto pesquisando no Google, mas LinkedIn, Instagram, a gente tá nas principais redes. Eu acho que, felizmente, hoje tá ficando cada vez mais fácil nos encontrar. Legal. Eu com o meu nome também não é muito difícil. Perfeito. Então, obrigado, Keise. Obrigado, Arthur. Te agradece aqui pelo bate-papo. Carol Muito também. obrigada. E a gente fica por aqui e até o próximo episódio.